Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença e, desde já, lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Tendo a liberdade de escolher o tema, dada a gentileza da direção da casa, inclinei-me nesta escolha pelo tema desprender-se para não se arrepender. Reflexionarmos um pouco sobre o desprendimento que deve ter todo cristão, em especial todo espírita. E, a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nosso único patrimônio que levamos quando deixamos a vida corporal constitui-se dos bens espirituais. Tudo mais ligado à materialidade terrena será deixado para trás. Por que então tanto esforço de acumulação dos tesouros que a ferrugem corrói? Benfeitora nos chama a atenção para algo que inclusive é objeto do Evangelho de Jesus. E por falar em Evangelho, a nossa base evangélica vem de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Uma fala de Jesus em que ele disse: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Como seremos ricos diante de Deus? Através do bem que possamos fazer. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, cuja temática central é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente, da instrução do Espírito Lacordaire, intitulada Desprendimento dos Bens Terrenos. Nosso ponto de partida vem de uma reflexão da benfeitora espiritual Meimei, que está na obra O Espírito de Verdade, capítulo 93. Algo que eu achei extremamente singular, importante, e que muitas vezes nós nem nos damos conta. Diz Meimei: um dia te será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Olha que forma maravilhosa encontrou o Espírito Meimei para dizer o que nos acontece quando desencarnamos. Um dia que será noite em teus olhos, ou seja, os olhos estarão cerrados e tudo ficará escuro. A morte chega,
Nós vamos ter que fazer a grande travessia, o espírito vai fazer a grande travessia da vida corporal para a vida espiritual. Sem dúvida é uma viagem seguramente muito difícil de ser feita, mas ela diz que apesar de viajar nesta grande sombra, nós poderemos iluminar o caminho com todas as migalhas de amor que nós tivermos distribuído enquanto vivente no corpo físico, porque essas migalhas de amor serão transformadas em luz que iluminará este caminho. Se isto está posto no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias obras mediúnicas, a nós trazidas pelas vozes dos céus, porque ainda nos preocupamos em amealhar tesouros? Essa é a grande pergunta. Há uma constatação evangélica para esta pergunta, esta preocupação que todos devemos ter. Lá no capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, há uma instrução agora de um outro espírito, o espírito Pascal. O primeiro que nós falamos foi o Lacordaire. O espírito Pascal diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não obstante nós sermos possessivos, minha casa, meu carro, meu celular, minha roupa, minha mulher, meus filhos, meus amigos, tudo é posse. Nada disso nós levamos, está dizendo o Pascal. Só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Vai levar o carro? Não. Vai levar a casa? Não. Vai levar a esposa, os filhos, os netos? Não. Mas ele diz mais: do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. A fruição dos bens que Deus coloca para todos nós. Vivemos, aproveitamos, desfrutamos, mas não é nosso, tudo fica. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Pergunta o Pascal. Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. E você pode perguntar, e o que é que a alma usa? E o Pascal nos aponta a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Essa é a verdadeira riqueza da alma. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele, diz o Pascal, ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem ou no bem, resultará a sua posição futura. Então, quando nós viemos para a vida corporal, temos à nossa disposição tudo que a existência nos permite ter, que Deus coloca à nossa disposição. Nós temos família, nós temos moradia, nós temos trabalho, nós temos o conforto material. Isso tudo nos é oferecido para que nós possamos viver com dignidade.
mas não é o objetivo da existência. O objetivo da existência é construir os valores espirituais, porque eles voltarão. Construir ou ampliá-los, porque eles muito provavelmente já existem no espírito, mas ampliá-los, para que a gente parta mais rico de valores espirituais. Porque o que for material, tudo ficará. Então, meu amigo, minha amiga, observemos que a instrução é clara. Nós só possuímos, em plena propriedade, aquilo que é dado levar desse mundo. Então, nós não vamos levar casa, roupa, carro, celular, bens materiais, nós não vamos levar parentela, isso tudo ficará. Mas a pergunta que nos devemos fazer, e que talvez nos incomode, é a seguinte: qual tem sido o nosso investimento nos bens imperecíveis, ou seja, nos bens da alma? O que é que nós temos feito? Considerando que a gente chegou no estado 1 e precisa voltar no estado 2, precisa voltar com mais progresso espiritual, voltar no sentido de regressar à pátria espiritual. O nosso querido Humberto de Campos, o irmão X, no capítulo 48 da obra Luz Acima, nos traz um entendimento que pode nos ajudar a entender esta pergunta de qual tem sido o nosso investimento nos bens imperecíveis. Irmão X diz assim: enriqueçamos nossa vida de bênção. A morte, meus irmãos, é simples modificação de roteiros exteriores. Preparai-vos, no entanto, a fim de atravessar-lhe os umbrais com a precisa luz. Olha que interessante. Com a precisa luz. Lembra lá das bênçãos de luz que Memei falou no capítulo 93 da obra Espírito da Verdade? Humberto de Campos está retomando isso na obra Luz Acima. Ele diz mais: a encarnação terrestre representa curso de esclarecimento e ascensão. Olha que interessante. A experiência na Terra, a existência terrena, é um curso de esclarecimento, ou seja, nós vamos nos esclarecendo cada vez mais em relação ao sentido da vida, da existência. E ao mesmo tempo que nós nos esclarecemos, e nos esclarecemos através do conhecimento, da prática da caridade, da luta diuturna pela eliminação das imperfeições, nós nos credenciamos cada vez mais à ascensão. Ascender significa subir, mudar de posição para melhor. E ele termina dizendo: alegria e dor, contentamento e insatisfação, fartura e escassez constituem oportunidades de engrandecimento para a alma. Então ele está colocando o ponto e o contraponto, a alegria e a dor, o contentamento e a insatisfação, a fartura e a escassez. Qualquer que seja a circunstância que a gente atravesse, tudo é uma oportunidade para engrandecer a nossa alma. A gente cria aquela luz que Meimei falou e que o irmão X também está falando. Mas o nosso querido Emmanuel também nos traz duas belas contribuições em obras distintas acerca desse tema. Ele diz, na obra Intervalos, capítulo 2, ao sol do Evangelho,
se efetivamente nos propomos a alcançar a comunhão com Jesus, o desinteresse pessoal deve representar o selo de nossa boa vontade e a garantia de nossa fé. Olha que interessante. O desinteresse pessoal é ele que nos encaminha para essa comunhão com Jesus. Desinteressar-se pessoalmente é desapegar-se dos bens terrenos, é não valorizar excessivamente as coisas materiais da existência, mas trabalhar as coisas do Espírito, que permanecerá vivo porque é imortal. E numa outra obra dele, intitulada Caminhos, lá no capítulo 2, ele tem uma frase belíssima. Ele diz: se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Olha que interessante. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Ou seja, te desprende dessas coisas da matéria e te permite amar em plenitude, sem nenhum tipo de algema ou corrente que te possa aprisionar. O espírito Miramês, que tem uma obra belíssima de interpretação de todas as 1009 questões de O Livro dos Espíritos, ao comentar a questão 674 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade do trabalho, em que é perguntado se a necessidade do trabalho é lei da natureza, o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, volume 14, Filosofia Espírita, volume 14, ele faz o seguinte comentário acerca da necessidade do trabalho. Ele diz: não se pode viver somente para si. É preciso que seja eliminado o egoísmo das atividades humanas, pois ele, o egoísmo, é a cerca que divide os dois mundos. Para que se tenha passagem livre, necessário se faz que se envolva em toda a sua vida com a força benfeitora da caridade. Necessário é libertar-se com ela, para que o amor acenda no coração a luz da vida. Então retorna agora pela terceira vez a questão da luz. O apego às coisas materiais representa a sombra. O desapego, o desprendimento representa a luz. Então, o Miramês está dizendo que esse desprendimento vai acender no coração a luz da vida. Toda pessoa muito acumuladora e que só pensa em ter para si e que luta a vida inteira para amealhar cada vez mais, invariavelmente é egoísta. Não é uma pessoa dada a partilhar. Claro que existem honrosas exceções a essa regra. Sem dúvida que o egoísmo segue como a grande chaga moral da humanidade. E quando Miramês fala da caridade como elemento essencial na superação do egoísmo, ele não está se referindo apenas à caridade material, aquela caridade que doa alimentos, roupa, medicamento. Não é só isso. O conceito abrange também a caridade moral e a caridade espiritual, aplicadas ao próximo, mas fundamentalmente aplicadas a nós mesmos. Mas quando o foco da criatura é somente as coisas materiais, muito provavelmente ele nem lembrará da caridade espiritual e material.
Então nós precisamos, com urgência e prioridade, libertar a nossa alma desse aprisionamento que as coisas da matéria é capaz de promover. E a esse propósito, eu me encontrei na obra Agenda Cristã, capítulo 37, do benfeitor André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um roteiro precioso para a libertação da alma. Aliás, o título do capítulo é Liberte Sua Alma. O que diz o André Luiz? Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Olha que interessante. A flor nasce, cresce e morre em um ciclo muito rápido. Então ele está dizendo, olha, não se prenda à beleza dessas formas que rapidamente desaparecem. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Olha que interessante. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, são os colecionadores de moeda, vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente, aquele que não presta atenção e cai na armadilha. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Fantástico. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Essa expressão, cadáveres de vantagens mortas, no texto está entre aspas. Olha que maravilhosa essa reflexão do André Luiz. Principalmente essa última, a sétima. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrena. Muitas vezes nós lutamos por coisas, por vantagens que de vantagem não tem nada. É uma pura ilusão. E ele diz que esses que quiseram acumular as vantagens imediatas da vida terrena, os reis deixaram seus mantos, suas riquezas, seu poder, sua fama. E como ele diz, esse museu também está abarrotado de cadáveres de vantagens mortas. Porque a grande vantagem não é para a vida material, mas para a vida do espírito, que é imortal e prossegue após a morte do corpo físico. Conclusivamente, mais uma vez, recorremos ao benfeitor Emmanuel, agora
na obra Intervalos, capítulo 11. O título desse capítulo é Amealhar, Reter e Dar. E 3 conclusões básicas para esse tema: desprender-se para não se arrepender. Diz o Emmanuel: valorizemos nossas reservas de trabalho e de amor, veiculando-as cada dia no amparo aos que nos cercam. Vou repetir. Valorizemos nossas reservas de trabalho e de amor, veiculando-as cada dia no amparo aos que nos cercam. Ou seja, toda a nossa riqueza material e espiritual deve ser colocada a serviço do próximo, sem o qual elas perdem o sentido. Segunda conclusão do Emmanuel na obra Intervalos, capítulo 11. A moeda que transformamos em remédio ao doente e em socorro ao necessitado é bênção com que impulsionamos a terra na direção do céu. Lembra lá do que disse a Meimei. E o minuto que convertemos em felicidade para os nossos irmãos é bênção com que ajudamos a construção do céu na terra. Maravilhosa essa frase do Emmanuel. O minuto que convertemos em felicidade para os nossos irmãos. Ou seja, a doação do tempo. Nós que vivemos dizendo por aí que não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo. Tempo é questão de preferência. O minutinho que a gente dá ao irmão, que precisa muitas vezes de um simples aperto de mão, de uma palavra carinhosa, de um abraço, de uma compreensão. Como diz o Emmanuel, vai construir o céu na terra para esta criatura. E a terceira conclusão, o Emmanuel diz: rendamos culto incessante, ou seja, não para, a genuína fraternidade. Se ele está falando genuíno, genuíno é verdadeiro. É porque existe uma falsa fraternidade. E desse modo, dando quanto pudermos, como pudermos e onde pudermos, seremos eternamente ricos do suprimento divino, que jamais cessará de fluir, providencial e generoso, por nossas próprias mãos. Quanto mais a gente divide, mais a gente recebe. E quando ele diz que o culto é incessante, ou seja, não para, é permanente, né? Ele está dizendo que a gente, sabe, o quanto a gente puder, como a gente puder, onde a gente puder, sempre, 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 sejamos generosos, sejamos desprendidos, porque se nós acumularmos, seguramente nós vamos nos arrepender. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu agradeço a presença de todos mais uma vez e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.